Oi gente, tudo bom? Então continuando aqui o novo quadro no canal de vídeos nerds, eu venho com 5 indicações de filmes de terror pra vocês, meus 5 filmes de terror favoritos, eu diria. Terror é minha categoria de filmes favorita, é dos que eu mais gosto de assistir. Sai filme de terror novo no cinema, eu costumo querer assistir no cinema mesmo com o Rodrigo. Se a gente tá em casa e não tem nada pra fazer, nada pra assistir, eu procuro geralmente filme de terror no Netflix pra gente assistir, eu gosto bastante. Eu gosto muito dos terrores antigos, do Exorcista, daquelas ondas de filme de terror japonês, coreano, chinês que teve, tipo Chamado. Mas eu vim indicar 5 filmes pra vocês que pra mim eu acho que superam todos. E nem todos são tão conhecidos assim, então acho que vale a indicação pra vocês. Pra quebrar um pouco, eu coloquei uma camiseta bonitinha hoje. É um porco-espinho com um balão. Escrito Caught in a Bad Romance, entendeu? Porque se eles namorarem, ele explode ele. Número 5 é o filme mais mainstream dessa lista, o filme mais conhecido, mais famoso, que todo mundo conhece em algum momento, porque virou uma franquia muito grande, mas o primeiro filme é muito bom e eu acabei assistindo todos os filmes na franquia meio que aproveitando a onda, que é a Atividade Paranormal. O primeiro filme saiu em 2007, ele foi bem revolucionário, no sentido de como que ele era feito. Ele tinha o mesmo estilo da Bruxa de Blair, que aliás também é um filme que eu gosto bastante, que é found footage, como se fosse vídeos encontrados e que foram editados pro filme. O da Bruxa de Blair na época ainda teve a hype de que foi divulgado como se fosse realmente vídeos que foram encontrados e editados, porque eles pegaram atores totalmente desconhecidos pra fazer o filme. Na época as pessoas realmente acreditaram que não tinha internet tão divulgada como tem hoje em dia, as pessoas realmente acreditaram que por muito tempo que tinha sido vídeos encontrados e que não eram filme. E Atividade Paranormal tem essa pegada, apesar da gente desde o começo saber que não é found footage, que é um filme mesmo, mas os atores não eram conhecidos, inclusive o nome dos personagens é o nome dos atores, e o filme inteiro nesse estilo câmera tremendo, câmera na mão, vídeo com resolução baixa. A ideia que todo mundo conhece é um casal que começa a acontecer coisas estranhas na casa deles. E eles resolvem começar a filmar, deixar uma câmera gravando a noite toda enquanto eles dormem pra ver o que acontece enquanto eles estão dormindo, porque estão acontecendo coisas estranhas na casa. Foi um gênero totalmente inovador na época, depois muita gente acabou usando isso em outros filmes de terror. Inclusive a própria Atividade Paranormal tem 6 filmes, mais uma versão Tóquio, que também é muito boa, recomendo bastante, tem no Netflix. Antes do gênero ficar desgastado, era uma coisa inovadora e um jeito muito diferente de dar medo, porque a gente passava boa parte do filme vendo a câmera, gravando os dois dormindo e morrendo de medo do que ia acontecer e nada acontecia por várias noites. De repente, quando acontecia, era aquele pá, susto na tela de repente, sabe? E não era uma coisa que era feita tanto naquela época. Hoje em dia, a maioria dos filmes tem esse jump scare, esse susto de tá tudo calmo e de repente pá. Você vendo ele, mesmo vendo hoje em dia, imaginando que tudo aquilo que ele fez na época ele foi o primeiro a fazer, você precisa dar um mérito pra esse filme, sabe? E aí até hoje no fim virou uma hype pra mim. Toda Atividade Paranormal que sai no cinema eu vou assistir com o Rodrigo, assim, a gente nem se questiona, a gente sabe que a gente vai ver no cinema mesmo, e é isso aí. E eu fico lá encolhida, me escondendo e fazendo assim pra ver, sabe, o que vai acontecer. Eles trazem poucas inovações de um filme pro outro, acabaram construindo uma história maior, que eu acho que nem era a ideia do primeiro filme. Fizeram a Dimensão Fantasma, que foi um filme de terror 3D, que foi tipo, também sensacional, uma inovação bem legal. O quarto filme dessa lista é o The Witch, em português A Bruxa. O filme, se eu não me engano, saiu esse ano aqui no Brasil, mas ele é um filme independente, já tinha sido lançado, acho que no ano passado em Cannes, se eu não me engano, ou no South by Southwest, eu não me lembro em qual dos festivais. Ele é um filme independente, então ele tem uma pegada bem diferente, um ritmo bem diferente. Ele é um filme devagar, ele é lento mesmo, ele é quieto, ele é silencioso. E ele acompanha uma família na Nova Inglaterra, em 1700, mais ou menos por essa época. E a história do filme, ele na verdade é uma coleção de contos verbais de terror que eram passados naquela época, principalmente relacionados à igreja e a demônios, e que foram juntados numa história só. E inclusive falas desse filme são falas diretas desses transcritos dessas lendas que eram contadas. Então é bem diferente no sentido de ritmo, mas ele dá muito medo do mesmo jeito. E ele entra nessa nova onda de filmes de terror, que eles não são só bons filmes de terror, eles são bons filmes. A cinematografia é legal, as câmeras são legais, ele põe câmeras de jeitos diferentes, de ângulos diferentes. E
Você passa boa parte do filme sem saber até se tem mesmo um demônio, se tem mesmo uma bruxa ou não. E aí você começa a questionar a sanidade dos personagens. Eu acho que não é todo mundo que vai gostar desse filme, justamente por esse ritmo mais lento, mais diferente que ele tem. Mas é um gênero totalmente diferente. Eu nunca vi nenhum filme de terror com essa pegada. E como diz a Alicia Malone, que é uma crítica de cinema que eu acompanho no YouTube, que eu gosto bastante, eu nunca mais vou conseguir olhar pra um bode do mesmo jeito. O número 3 e o número 2 são do mesmo diretor, o James Wan. Ele fez muitos filmes legais, não só de terror, ele começou no terror e foi crescendo. Ele já dirigiu agora o Velozes e Furiosos 7, ele vai dirigir o filme do Aquaman da DC. E ele ficou mais famoso porque ele dirigiu os primeiros filmes e criou a série Saw, que é Jogos Mortais, que o primeiro eu gosto bastante também como filme de terror, mas eu particularmente não gosto muito de filme gore, que tem nojo, tripa saindo e tudo mais, então não é meu tipo favorito. Pra quem gosta, assiste O Cubo, que também tem a mesma pegada, é bem legal. Mas ele fez 2 filmes de terror que eu gosto bastante. O que tá em terceiro lugar, que é o Insidious, que é o Sobrenatural. São 3 filmes, se eu não me engano, Insidious. E ele subverteu muito o gênero do terror, no sentido de que tava todo mundo indo naquela onda do Atividade Paranormal, do jumpscare. E ele fez um filme que ele tem alguns jumpscares, sim, mas ele mostra muito. Não é igual a Atividade Paranormal, que você passa boa parte do filme não vendo o que tá acontecendo, sabe? Você vê uma coberta levantando, uma coisa assim e tal, e será que tem terror? Será que tá acontecendo alguma coisa mesmo? Não. Eles são bem diretos, existem demônios e tá acontecendo isso, e ele mostra tudo o que tá acontecendo, e você acompanha com medo, sim, porque é terror, mas é um medo diferente, não é o medo do susto, do pá, sabe? É o medo de, cara, que situação maluca é essa, sabe? E tem todo um suspense envolvido. E o James Wan é um diretor sensacional. Então ele traz coisas que nem eu falei, não é só um bom filme de terror, é um bom filme. Ele traz câmeras muito diferentes, ângulos diferentes, pegadas diferentes. Ele põe momentos nos filmes dele, mesmo sendo filme de terror, ele põe momentos de ternura, sabe? Uns momentos bonitinhos. E, cara, que você faz ser um bom filme de uma forma geral. O Insidious, que é o Sobrenatural, os 2 primeiros filmes são bem interligados, inclusive no segundo filme. O primeiro filme não tem fim, você tem que assistir o segundo, e o segundo você vê coisas do primeiro de outro ponto de vista, e eles se completam de uma forma muito legal. É basicamente a história de uma família, que é um casal e um menino e um bebezinho. E o menino, quando eles mudam pra uma casa nova, o menino se assusta com alguma coisa que ele vê no porão, e ele entra em coma depois disso, e ele passa muito tempo em coma. E depois de meses ele é levado de volta pra casa dos pais, e coisas sobrenaturais começam a acontecer na casa. E eles precisam chamar ajuda de Ghostbusters pra igreja, tudo, pra ver o que tá acontecendo. E aí eles conseguem chamar a ajuda de uma personagem muito legal que vai ajudá-los e que mostra que existe toda essa outra dimensão sobrenatural, tudo. E tudo isso não é escondido do filme. Eu falar isso não é spoiler, porque tudo isso é mostrado pra você. A história do filme não é você chegar nisso, é você sabendo que existe isso, como que vai se desenrolar a partir daqui. E eu acho muito legal o Insidious 1 e 2. E ele se confunde muito com o segundo lugar, que é a Invocação do Mal, ou The Conjuring, que o 2 tá agora no cinema também, porque tem o mesmo diretor e o mesmo ator. O ator que faz o pai do Insidious Sobrenatural é o que faz o investigador sobrenatural do casal Warren no The Conjuring, ou Corrente da Invocação do Mal. Tá difícil. Eu gosto bastante do primeiro filme e gostei bastante também do segundo. E ele traz o mesmo diretor com a mesma pegada de câmeras diferentes e tudo mais. E o que eu achei mais legal é que o The Conjuring 1 ele ficou super famoso por quebrar essa coisa do jumpscare que eu falei, fazer um filme mostrando tudo também. Mas no segundo, que tá no cinema agora, ele quebra de novo, colocando jumpscares de volta, mas em lugares que a gente acha que não vai ter. Eu levei cada susto no The Conjuring 2, em momentos que eu não achava que eu ia levar susto, em momentos que parecia que ia ter um jumpscare, não tinha. Então ele conseguiu dar uma revolucionada de novo nesse mesmo gênero, e eu gosto, tudo que esse diretor fizer de terror eu vou assistir porque eu gosto bastante. Invocação do Mal, ele traz a história do casal Warren, que é um casal que existiu, que ficou super famoso na Inglaterra, se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, mas eles iam resolver casos na Inglaterra e em outros países também, que eles eram chamados em casas que supostamente tinham eventos sobrenaturais, e eles iam e resolviam casos. E aí os 2 The Conjuring mostram casos famosos que eles resolveram. Eles também estavam envolvidos no caso famoso de Amityville, que tem o filme também muito bom de terror, o antigo eu gosto mais do que o remake,
que é o Terror em Amityville, mas eu recomendo muito tanto o que tá no cinema agora quanto o segundo. E o meu filme de terror favorito de todos os tempos, número 1, é meio recente, então é um título que, assim, ele meio que cicla, sabe? Então ele pode mudar de novo a qualquer momento. Mas o It Follows, que veio pro Brasil como Corrente do Mal, é muito bom. Ele foi vendido no trailer e nas propagandas no Brasil como mais um filme de terror com jumpscare. E veio junto na onda de 1000 filmes de terror que estavam saindo juntos, e eu acho que ele ficou um pouco apagado por causa disso. Mas depois que ele já até tinha saído no cinema, muita gente começou a falar bem desse filme. E eu fui atrás de ver e realmente ele não é igual a todos os outros filmes de terror. Ele é muito diferente. A premissa dele, do Corrente do Mal, é que existe uma entidade, que a gente não sabe o que é, nem quem é, o que é, da onde veio, nada, mas que ela é passada através do sexo. Se uma pessoa tá com essa entidade, ela faz sexo com alguém e a entidade passa para essa outra pessoa. E se essa outra pessoa morre, a entidade volta pra você. E a ideia dessa entidade é que ela toma o formato de qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que você conhece, um desconhecido na rua, qualquer pessoa, e essa pessoa ela só anda na sua direção. E só você consegue ver essa pessoa ou pessoas que já tiveram essa entidade com elas. Então, parece uma coisa besta, assim, isso já é dado no começo do filme, então não é spoiler. Mas o vilão, a entidade é uma pessoa andando atrás de você. E é isso, entendeu? E se ela te alcança, no começo do filme ele já estabelece isso, que se a entidade alcança a pessoa, ele mata a pessoa e aí volta pra pessoa anterior. Então, a menina fica com muitos conflitos sobre, por exemplo, se ela passa pra alguém, só que aí essa outra pessoa vai ter, entendeu? Ele tem uma certa metáfora com doença sexualmente transmissível, gravidez na adolescência, mas não é só isso, assim, ele traz e dá um pânico. Depois de ver esse filme, eu passei semanas, assim, tipo, meio que esperando alguém aparecer na minha casa andando na minha direção. E assim, ela corre da pessoa e a pessoa continua só andando na direção dela. Também é um filme que ele é bom como filme também desse quesito das câmeras que ele coloca, do visual. Ele cria um ambiente que ele é muito diferente, porque ele parece que é um ambiente retrô, porque tem carros antigos, casas antigas, meio anos 60, mas ao mesmo tempo as pessoas têm celulares, tem meio que um reader, umas tecnologias que ainda não existem, então ele coloca isso num ambiente atemporal que ele criou pra esse filme, que faz com que possa ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer época. Dá muito medo, mas ele é um ótimo filme também. Como eu falei, a maioria dos filmes que eu pus nessa lista, tirando Atividade Paranormal, porque eu acho que ele é importante historicamente também, mas os outros todos eu coloquei por serem bons filmes, não só bons filmes de terror. Bom, eu não tô acostumada a fazer vídeos com críticas, entre aspas, sugestões de filmes, tudo. Geralmente eu falo de coisas mais objetivas, tipo maquiagem ou medicina. Então eu ainda tô um pouco enrolada pra falar, eu tô percebendo que também no vídeo anterior sobre jogos de videogame e nesse eu vou meio que falando e às vezes meio me repetindo e dando voltas e sem conseguir chegar muito numa conclusão. Eu pretendo melhorar nesse tipo de vídeos ainda, mas eu tô começando agora, então me desculpem se ficou meio enrolado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram. Tá tudo anotado aqui embaixo. Se você tem outras sugestões de vídeos com temática nerd que eu posso fazer aqui pro canal, deixa aqui nos comentários que nas próximas sextas-feiras eu pretendo ir lançando vídeos com esse tema pra vocês. Então é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima.